Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a este momento, onde a oportunidade que nos foi concedida nesta noite de apreciarmos aqui essa passagem do Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, no subitem a indulgência. Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina que revive o Evangelho de Jesus. É uma doutrina que veio contextualizar, que veio trazer para o momento uma interpretação mais do que literal, exegese, uma interpretação moral do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus não foi escrito por ele, foi escrito por apóstolos. E esses apóstolos trouxeram para nós a mensagem de Jesus através de parábolas. As parábolas normalmente utilizam alegorias, quer dizer, figuras representativas, tentando passar uma ideia. E isso durou praticamente 2000 anos. Quando surge a doutrina espírita no século XIX, ela vem com esse papel de contextualizar, de interpretar racionalmente o Evangelho de Jesus de 2000 anos atrás. E essas lindas parábolas precisam ser interpretadas no seu verdadeiro sentido, como nos fala o apóstolo João. A letra é morta, o Espírito vivifica. Isso quer dizer, o que está escrito aqui, literalmente, é literal. Agora, literalmente, a gente não pode entender a mensagem. A mensagem deve ser interpretada. E essa pequena palavra, indulgência, é um tanto difícil o seu entendimento. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, e não como entendemos nós. Aí a espiritualidade respondeu: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro, perdão das ofensas. A questão da benevolência é muito relativa, que muitas das vezes a gente está praticando beneficência e não benevolência. A beneficência é você dar um pão, dar um prato de comida, é você dar uma cesta básica, é você assistir alguém materialmente falando. Agora, a benevolência é dar de si, é dar de si mesmo. É uma atitude que envolve o afeto, o sentimento, que nós chamamos de caridade. E a indulgência é justamente aquela atitude pelo qual nós temos que conviver com a diferença do outro. A gente tem que ser indulgente com a esposa, com o marido, indulgente com os filhos. E ser indulgente é você aceitar a pessoa do jeito que ela está para você. E não do jeito que você quer que ela seja. Porque a gente não muda ninguém. Nenhum de nós aqui é capaz de mudar o marido, mudar a esposa, mudar os filhos. Se nós dermos conta de mudarmos a nós mesmos, já é uma grande vantagem. Agora, muitas das vezes, a gente quer exigir do outro, das outras pessoas, mas não exige de si mesmo. E na indulgência, está dizendo, sede, pois, severos para convosco mesmo. E caridosos e indulgentes com o outro. E aí, essa questão da indulgência, ela foi muito bem trabalhada por Hermance Dufour. Hermance Dufour é um espírito que no tempo de Allan Kardec, lá na Sociedade Espírita de Paris, auxiliou muito Allan Kardec no trabalho dele, da própria Sociedade Espírita. Hermance Dufour, ela nos traz através do Vanderlei Soares, Laços de Afeto,
uma mensagem que fala da indulgência. Mas ela deu uma versão na indulgência, chamando de alteridade. E a alteridade é o estabelecimento de uma relação de paz com os diferentes. Relação de paz. Capacidade de você conviver bem com a diferença do qual o outro é portador. Nós não somos iguais, não. E nem tente igualar, porque a igualdade ainda é utopia. Sabe por quê? Todos nós aqui, entre aspas, temos uma idade espiritual, certo? Entre aspas, idade espiritual. Quer dizer, cada um de nós aqui está numa posição espiritual diferente um do outro. A própria reencarnação indicia-se a questão da desigualdades sociais. Cada um de nós está na posição que se colocou, na posição que se coloca, na posição que quer ficar, permanecer. Então nós estamos em posições diferentes espiritualmente. Portanto, que tentar estabelecer a relação de igualdade entre nós aqui numa sociedade é inviável, é utopia. Nós somos iguais perante o ato da criação. Quando Deus nos criou iguais. É a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que perguntou assim: por que Deus criou alguns espíritos bons e outros maus? A espiritualidade respondeu: não, os criou simples e ignorantes, mas todos tendenciosos ao crescimento, ao desenvolvimento, à evolução. E isso nos faz perceber de que perante o ato da criação, nós somos iguais. Não somos melhor e nem pior um do outro. Mas, estando aqui agora, no mundo de expiação e prova, como eu e vocês estão, no orbe terra, na condição de expiação e de provas, estamos diferentes um do outro, dos outros. Espiritualmente, moralmente, intelectualmente. E com isso, essa alteridade que é justamente a indulgência, que é você aprender a conviver com a diferença do outro. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é alteridade. Futebol. Futebol são 2 times dentro de um campo. São 11 jogadores cada time. Você não coloca 11 jogadores dentro do gol. Você coloca um dentro do gol e os demais estrategicamente em posições diferentes. E os jogadores jogam em posições diferentes. E nas posições diferentes, um para o outro, pimba, lá no gol. Então, é com a diferença do outro, é com as diferenças dos outros, é que nós crescemos, é que nós damos produção. É com a diferença do outro é que nós somamos e adicionamos a nossa diferença. E crescemos num conjunto harmonioso. E aqui nos fala que a primeira condição da alteridade é conhecer a diferença. É a fase de acolhimento do outro, despindo de preconceitos, estereótipos éticos pré-formulados, guardando abertura de afeto ao diferente e à diferença dele. E essa é difícil, sabe? Conhecer a diferença. A gente não quer conhecer a diferença do outro. Quando o outro tenta nos mostrar a diferença dele em relação a nós, a gente acha que nós estamos sendo humilhados. E o outro está tentando mostrar a diferença que ele tem em relação a nós. Nós não admitimos, porque a nossa soberba é orgulho, não nos deixa a gente perceber a diferença que o outro faz para a gente. E aí a gente permanece naquela condição de não admitir que o outro talvez esteja em posição melhor do que a gente. Mas a gente acredita que nós estamos em posição melhor do que o outro. Nós somos soberbos, orgulhosos, nós somos egoístas, somos vaidosos e somos o egocentrismo
E isso dificulta. A segunda fase da alteridade quer dizer conviver com as diferenças. É duro. Vamos dar um exemplo. Dentro de casa, marido e esposa e marido. Outro troço difícil. Porque os dois são diferentes. Esse negócio de alma gêmea, isso é utopia, isso é bobagem, isso é mentira. Isso é por invenção. Alma gêmea. Tem alma algemas. Tá? O marido, a esposa é alma algemas. Nós estamos algemados um ao outro. Casamento é compromisso. Casamento é comprometimento. Casamento é relação de alteridade. Casamento é indulgência. Oi, tolerar a esposa não é fácil. Mas tolerar um marido como eu, Vicente, eu vou te contar, é dureza. Só ela pode falar para vocês aqui, se ela estivesse aqui agora. Assim somos nós numa vida de relação conjugal, numa vida de família. Na família nós somos pessoas desiguais. Nossos filhos não são nossos filhos. Nossos filhos são filhos da ânsia da vida em si mesma. Vêm através de nós, mas não de nós. Embora convivem conosco, não nos pertencem. Pais são como arcos, filhos são como flechas. Quanto mais você curva um arco, mais longe você arremessa uma flecha. Khalil Gibran termina dizendo: pais, arcos vivos que são, curvai-vos e arremessai os vossos filhos rumo à eternidade. E eu complemento, como homens de bem. Porque tem muitos pais remetendo os filhos rumo à sociedade, não como homens de bem, mas tem que ser com homens de bem. E aí vem a segunda fase, essa que é a difícil, o conviver com a diferença do outro. É aí que entra a alteridade, é aqui que entra a indulgência, é você aceitar aquele marido chato, cri-cri, do jeito que ele está para você. Você merece ele. O casal se merece. É você aceitar a esposa intransigente, que pega no pé, que vigia o tempo todo. É você conviver com a diferença dela. Não é fácil. Mas é aí que está o crescimento. É com a diferença do outro. Porque sendo o casamento um comprometimento, eu sempre falo o seguinte: casamento é como jogo de futebol, salvo uma diferença. No futebol a gente joga para ganhar, no casamento joga para empatar. Você não pode jogar no casamento para ganhar. Se você joga como marido para ganhar, a esposa perde, aí não, aí já não dá indulgência mais, não tem alteridade. E a terceira fase é compreender a diferença. Essa é dureza. Eu tenho 50 anos de casamento. Eu tenho 50 anos que eu tenho uma esposa que me tolera. Que eu sou um cara chato, eu sou. Às vezes tem hora que eu não suporto a mim mesmo. De chatice, eu sou. Compreender a diferença. É criação de avaliações parciais, não definitivas, que favorecem a análise deste outro, buscando entender-lhes as razões, estudar-lhes os motivos, até penetrarmos na essência do seu ser, compreendendo-o pela apreensão do sentido que ele tem para Deus, seu papel cooperativo no universo, porque ele também é filho de Deus, como você, como nós, todos somos filhos de Deus. Então, essa ideia de compreender a diferença é imperioso, a gente convivendo com o outro, não esquecer de que a esposa faz um papel muito importante, como mãe, como esposa, como dona de casa, como prestadora de serviço ao marido, mas o marido também tem as suas obrigações, seus deveres, que tem que ser levado também em conta, porque ele também
é de Deus, é filho de Deus. E em tudo isso a gente percebe que essa avaliação que nós fazemos um do outro, ela tem que ter uma objetividade. E ela tem que ser dentro de um clima de amizade. Pitágoras dizia nas suas belas filosofias que a amizade é o fator mais importante na relação entre pessoas. A amizade. Então, o marido tem que ser amigo da esposa, a esposa amiga do marido. E a amizade é uma coisa assim, que a gente tem que prezar muito. Porque é através da amizade que a gente expõe um ao outro. É através da amizade que a gente confidencia, que a gente confessa ao outro os nossos anseios, nossos temores, nossas preocupações. E a quarta fase da alteridade é aceitar as diferenças. É aí que está a dificuldade. Perceber que o outro também criado à imagem e semelhança de Deus, criado simples, ignorante, mas tendendo ao crescimento espiritual. É empregar o sentimento de humildade que constitui o sentimento de nivelamento. Simplicidade, humildade. Humildade é justamente aquele sentimento que eu devo possuir de me nivelar a vocês. E não me alterar, mas também não me subjugar. Humildade é justamente aquele sentimento de você nivelar com o outro, estabelecendo com o outro a relação com as diferenças. E por último, aprender com a diferença. Por isso que o casamento é importante. O casamento é importante, porque é um crescimento conjugal. Um proporciona o outro, o que o outro não possui. Por isso que marido, esposa e marido, cônjuges, isso, casal, tem que haver realmente alteridade, tem que haver realmente essa indulgência, porque aprender com a diferença é fator importante. Quantas coisas eu aprendi com a minha esposa, mas não deixei também de ensinar, porque nós somos criaturas. O espírito, ele é assexuado. O espírito não tem sexo. Viu agora? É a pergunta 200 do livro dos Espíritos. Sexo. É questão anatômica. É questão puramente fisiológica, física. Mas há entre nós muito mais do que sexo. Sexualidade. A sexualidade é a relação com a qualidade do outro. Viu agora? A gente vai galgando a caminhada conjugal. A gente vai entrando na casa da terceira idade. A gente não tem mais condições de uma plenitude sexual com a esposa com o marido. Porque a questão, ela funciona até na idade menor. Com mais o quê? Com mais produtividade, com mais produção, e depois vai decaindo. Isso é naturalmente da espécie humana. Mas um casal, depois de não estar mais fazendo sexo, não quer dizer que entre eles acabou. Não. Porque aí permanece o que durou, o que dura, que se chama sexualidade. É justamente a relação de alma para alma. E casamento não é união de corpos. Casamento é união de almas. Casam-se almas e não corpos. Corpos é acasalamento. O acasalamento é aquela noitada que você vai para o motel com ela ou com ele. Isso é acasalamento. É como os animais que acasalam. Os animais acasalam para a reprodução da espécie. E o ser humano é tão bobo que acasala por divertimento, por passatempo, por recreação. Acabou lá, saiu do motel, cada um vai para uma direção e nunca mais, talvez, nem sequer se vê. Isso, a gente tem que perceber que o casamento tem essa grande importância.
Por que eu estou voltando muito para a questão do casamento? Porque o modelo de hoje, de família, que nós estamos vivenciando, está caduco, já está superado. Nós precisamos contextualizar o modelo de família. Essa família nuclear, que é o marido, a esposa, o marido, os pais, os filhos. Portanto, que Khalil Gibran coloca o seguinte: maridos, amai vossas esposas, esposas, amai vossos maridos, mas não façais o outro um cativeiro, um escravo, um prisioneiro. Dai de comer do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Dai de beber da mesma bebida, mas não bebais a mesma taça. Sejais como as cordas da lira, que embora separadas, vibrem numa completa harmonia. E casamento tem que ter harmonia. E harmonia não é sintonia. A harmonia é a soma das desigualdades. Somar desigualdades. Nós somos criaturas desiguais. Por isso que o casamento vem justamente para fazer com que a gente tenha essa condição de aprender um com o outro. Aqui tem a conclusão. Faço concluir, portanto, que a alteridade pode estar presente nos atos da solidariedade, empatia e respeito nas relações em sociedade, em que necessariamente o amor legítimo esteja na base de tais atitudes. Por outro lado, o amor é sempre rico de alteridade e não existe sem ela. Diga agora. E a questão do amor, ela é muito deturpada. A gente confunde amor com sexo. Paulo de Tarso, quando ele fala aos romanos, ele fala assim: o amor não é a mesma questão do sexo. O amor não esgota no sexo, embora faz parte. O amor é lei, a retratar através do afeto. O que existe entre nós, marido e esposa e marido, entre nós aqui, sociedade, é o afeto, é a afeição. Entre os planetas, o amor chama gravitação universal. Entre a matéria bruta, essa aqui, o amor chama força de coesão. E o amor entre nós chama afeição, afeto. O que nós precisamos aqui é desenvolvermos o afeto. Mas a questão que mais existe hoje numa vida de relação é a questão de um não aceitar o marido, não aceitar a esposa como ele está para a gente. E muitas das vezes existe entre casais muito ressentimento, muita mágoa, muito ódio, muito rancor. Meus amigos, essas coisas são como uma mochila que a gente tem nas costas, que a gente vai enchendo ela, ressentimento, ódio, vingança, mágoas, e a gente vai carregando essa sacola cheia, e o torso vai ficando pesado. Mágoa, certo? É um sentimento que nós guardamos. A palavra mágoa, ela quer dizer má água. M-A, acentuado, má água. É uma água má que nós sustentamos em nossos sentimentos, uma água poluída. A mágoa é um sentimento poluído que nós guardamos em nós. E que muitas das vezes nós queremos que essa má água, que o outro nos perdoa. E o outro não tem que nos perdoar, porque ninguém tem que perdoar a ninguém. A questão do perdão, como foi dito aqui na 886, é auto-perdão. Porque quem está carregando a mochila cheia sou eu.
E quem tem que descarregar essa mochila sou eu, que tenho que tirar ela do ombro e descarregá-la e continuar caminhando livremente, saudavelmente, sem peso. E a gente só alimenta a mágoa. Ai, 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 eu ainda pego ele ainda. Você vai ver, o dia que eu pegar ele, você vai ver. Ah, mas eu vou armar. Eu armo para ele. Porque a mulher, ela está sempre na posição de defensiva. O homem, ele é mais assim, desleixado nesse sentido, de cobrança. Mas as mulheres, o bicho ciumento. A minha, eu vou te contar, pelo amor de Deus, tem ciúme até da sombra. E isso prejudica uma relação de casal. Então, esse tipo de sentimento não pode ser alimentado todos os dias. Essa má água que a gente conserva dentro da gente, essa água poluída, cheia de nódoas, ela tem que ser eliminada, como se elimina as impurezas do organismo físico. Nós temos que eliminar também as impurezas da mente, que está também poluída. E muitas das vezes, uma relação dentro de um reduto doméstico, ela não é amistosa. Às vezes, ela fala assim, bom, eu estou tolerando, mas a hora que eu puder, eu vou dar para ele a carta. E é o seguinte, a questão do divórcio, normalmente o divórcio, ele vem sempre para regulamentar o que de fato já estava separado. Simplesmente regulamenta. Porque quando chega ao divórcio, que já estava separado, o divórcio ele vem regulamentar civilmente a questão da separação. Então é preciso que a gente entenda o seguinte, a questão do perdão. O perdão. Eu falo para vocês, o perdão é coisa difícil. Eu perdoo ele. Mas ai, se ele de novo aprontar, bom, aí já ficou difícil. Esse perdão incondicional não vale. O perdão não pode ser condicional. Eu perdoo, vírgula, mas se ele ficar do jeitinho que eu quero, eu perdoo. Ah, mas se ele der qualquer sinalzinho, o pau vai quebrar. Então aí não é perdão. O perdão tem que haver um esquecimento da falta. O perdão sem o esquecimento não é válido. O perdão tem que ser incondicional. Eu não posso condicionar o outro à condição do perdão. Porque na verdade eu não tenho que perdoar o outro, eu tenho que me perdoar. É eu que estou precisando do perdão. É eu que estou precisando de mim reconhecer, livra-se dessa mochila pesada que você está carregando. Põe ela no chão e vai embora. Mas a gente está segurando, é como se fosse segurar uma corda, que o outro está puxando, e a corda vai escorregando na sua mão, e o outro está puxando, e a corda vai escorregando, e a corda vai escorregando, a corda vai queimando a sua mão, vai machucando, a sua mão começa a sangrar, mas você não solta a corda. E assim é o perdão. O perdão é quando você alivia a sua própria consciência do ressentimento, das mágoas. Quando você tira de você aquilo que está te atravancando o seu progresso. Então, meus amigos, a questão é o auto-perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é fazer as pazes. Perdoar não é fingir que nunca aconteceu e tirar a culpa do outro. Não. Perdoar tem que mudar a atitude. Você tem que reconhecer. Você tem que redimir. Você tem que se perceber a sua condição evolutiva, a sua condição espiritual, e perceber a condição espiritual do outro.
E aí não é somente os cônjuges, a questão do perdão. A questão do perdão é em relação a qualquer pessoa. É um patrão, é um empregado, é um amigo. E o perdão, eu falo para vocês, é difícil. Porque Jesus chegou aqui e falou assim, perdoar 70 vezes 7 vezes. Agora vocês multiplicam. 70 vezes 70 vezes. Então quer dizer, o perdão é indefinido. O perdão é sempre. O perdão não é uma condição provisória, momentânea. Não, o perdão é algo que acontece de forma definitiva. 70 vezes 7 vezes. Nos fala Jesus. E esta é a minha dificuldade, é a nossa dificuldade que nós possuímos até então. Uma questão que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: eu pedi a Deus força, e Deus me deu dificuldades para me fortalecer. E é nas dificuldades que a gente se fortalece. Eu pedi sabedoria e força a Deus, e Ele me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem a Deus, Ele me deu obstáculos para superar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Não percebo, aliás, não recebo o que peço. Deus me dá o que eu preciso, o que eu mereço. Então nós temos o marido que nós merecemos, nós temos a esposa que nós merecemos, nós temos os filhos que nós merecemos, nós temos o governo que nós merecemos, que somos nós que o elegemos. E assim é a vida. Quando nós pedimos favores, não sabíamos que Deus nos daria somente oportunidades de fazermos o bem. A gente não pensou nisso. E seja certo, meus amigos, que a felicidade de sua vida não pode vir de fora. Ninguém é feliz se não improvisar a felicidade do outro. Você poderá encontrar a felicidade quando souber fazer nascer dentro do seu coração. Quando aprender a ajudar os outros, indistintamente, com suas ações, suas palavras, seus sentimentos, seus pensamentos. Ninguém é feliz se não faz o outro feliz. Sabe por quê? Os rios não bebem a sua própria água. A árvore não come seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As flores não espalham sua fragrância para si mesma. Viver para os outros é uma regra da natureza. É uma lei da sociedade. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Improvisar a felicidade dos outros, eis a regra. Vivemos para servir os outros e não para sermos servidos. Ninguém é feliz se não fizer o outro feliz. Portanto, que não existe um outro lugar melhor do que o reduto doméstico para fazer o outro feliz. Façamos assim, meus amigos, os outros felizes. Felicidade para todos. Obrigado.